Olá, meu nome é Matheus Camarazani Hidalgo e eu estou gravando esse vídeo como parte do processo seletivo para a disciplina de graduação de Computação Quântica e IA da FIAP. Nessa gravação eu farei uma breve apresentação da minha trajetória, seguida de uma aula que versará sobre parte do conteúdo da disciplina. Então, começando com a parte da minha trajetória, eu tenho doutorado e mestrado em Engenharia de Sistemas pela Escola Politécnica da USP e graduação pela mesma instituição no curso de Engenharia Elétrica com ênfase em automação e controle. Experiências docentes que eu possuo, eu atuo como professor convidado no módulo aplicado da pós-graduação de Ciência de Dados e IA do Instituto Mauá de Tecnologia. Então, eu faço a aula de abertura desse módulo da pós, na qual eu trago um caso prático de ciência de dados que eu realizei na minha experiência profissional, né? E aí eu trago toda a questão prática de objetivos de negócio e faço a ligação com a teoria, né? Como que essas premissas afetam o desenvolvimento do modelo e as suas respectivas métricas de validação. E com isso, eu passo o desafio para os alunos resolverem esse case. Além disso, eu atuei como professor conteudista na disciplina de Machine Learning para a Vitura Educacional, mais especificamente para Unicesumar. Então, foi uma disciplina que eu gravei versando sobre conteúdos de agrupamento, associação e recomendação. Além disso, eu tenho um grande interesse na área de Quantum Machine Learning. Então, desde 2023 eu venho estudando e pesquisando sobre o assunto. Tem um artigo publicado numa revista científica internacional, a I3E Access, sobre uma Quantum SVM que eu desenvolvi com um kernel otimizado. E nesse artigo eu comparo o desempenho dessa QSVM com SVMs com kernels clássicos, como RBF, linear, polinomial, entre outros. Além disso, eu escrevo no Medium a respeito do assunto de Quantum Machine Learning. Então, escrevo textos sobre minha jornada de aprendizado, sobre conteúdos relevantes que eu venho estudando, sobre os artigos que eu desenvolvi, né? E nesse conteúdo que eu tenho no Medium, eu tenho mais de 1.000 seguidores e mais de 20.000 leituras nos meus artigos. Então, é um assunto que eu acredito que vai ser muito forte no futuro, vem se tornando cada vez mais relevante na comunidade acadêmica e acredito que num futuro não distante vai ser amplamente utilizado no meio corporativo. E falando nisso, né, das minhas experiências corporativas, eu trabalho hoje na Sabesp como gerente de inteligência artificial, otimização e ciência de dados, desde junho de 2025. Então, eu lidero esses temas dentro da empresa, né, e lidero todos os projetos relacionados a esses temas na Sabesp. Então, eu e meu time atuamos em projetos de IA, otimização, análise, estatísticas e ciência de dados para áreas como engenharia, operações, jurídico e regulatório, por exemplo. Antes da Sabesp, eu atuei na Porto, né, como coordenador de ciência de dados e IA, dentro da estrutura de marketing comercial, de janeiro de 2023 a junho de 2025. E lá na Porto, né, eu e meu time desenvolvíamos modelos, análises, agentes de IA, com o objetivo de entender os clientes da Porto, né, olhando todas as unidades de negócio verticais, com o objetivo de aumentar as vendas e também aumentar a retenção de clientes. Antes da Porto, eu trabalhei numa startup chamada Yandé, que é um marketplace B2B, que tem como objetivo aproximar a indústria do pequeno varejo. E lá eu entrei em 2019 como analista e saí em 2023 como coordenador de ciência de dados. E sendo uma startup, fiz de tudo um pouco. Então, desenvolvi modelos de clusterização sociodemográfica, segmentação da jornada do cliente, modelos de elasticidade para precificação, liderei projetos para cadastro utilizando processamento de linguagem natural, modelos de recomendação, previsão de demanda, entre muitos outros. Antes disso, eu atuei como engenheiro, né? Eu tinha uma PJ e eu atuava em projetos de um professor da Escola Politécnica, né? Então, eram projetos muito focados em modelagem, simulação e controle de sistemas, né? Atuei em projetos para Marinha, para Transpetro, entre outros clientes. Então, em resumo, eu tenho cerca de 13 anos de experiência com modelagem, matemática e estatística e 5 anos de experiência como liderança em áreas de ciência de dados e IA. Eu acredito que eu possa contribuir muito como docente para a FIAP, né, trazendo
tanto o aporte teórico quanto prático que eu tenho na área. E além disso, tudo que eu venho pesquisando e estudando a respeito da área de computação quântica e quanto machine learning, eu acredito que eu possa contribuir muito especificamente para essa disciplina de computação quântica e IA. Então, agora que eu me apresentei, vamos então para a aula, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre redes neurais quânticas, né? As Quantum Neural Networks. Então, antes de eu começar a falar das QNNs, né, as Quantum Neural Networks, eu vou fazer uma breve recapitulação de redes neurais. Então, vamos passar aqui para o nosso quadro, né? Esse aqui é um desenho, né, uma representação de uma rede neural clássica, né? Uma rede neural clássica, ela é dividida em três grandes partes. A primeira delas aqui é onde os dados são inseridos, tá? Que a gente chama aqui de camada de entrada. Então, na camada de entrada, a gente tem, imagina aqui, 4 variáveis, a variável 1, 2, 3 e 4, e elas são inseridas dentro da estrutura da rede neural. A segunda parte da estrutura, né, de uma rede neural são as suas camadas ocultas, que são as partes azuis aqui das redes neurais, né? Então, aqui são as camadas ocultas, onde cada coluna aqui em azul representa uma camada oculta. Então, a gente tem aqui uma, duas e assim por diante. Aqui são 5 camadas ocultas, onde cada círculo aqui, cada célula, representa um neurônio, também conhecido como perceptron, né? Como é que funcionam, né, esses neurônios ou perceptrons dentro das redes neurais? Vou até puxar aqui uma. Aqui colocar, né? Entendeu? Neurônios, né? Opa, um pequeno erro de digitação. Então, onde cada bolinha aqui na nossa rede neural é um neurônio. Então, vamos olhar primeiramente aqui para este neurônio em específico, né? Esse neurônio vai receber as informações de cada uma das variáveis, x1, x2, x3, x4, e esse neurônio vai fazer uma soma ponderada de cada uma dessas variáveis. Então, se multiplica cada uma das entradas por um peso e cada um desses fatores são somados, gerando um resultado. E esse resultado aqui, ele é propagado para a próxima camada oculta aqui da rede neural. Então, a gente tem cada um desses neurônios aqui operando dessa forma. Quanto mais camadas ocultas, mais profundidade a gente tem. O que pode ser bom, como pode ser ruim, né? Quanto mais profunda a rede, mais capacidade de computação, de discriminação que a gente vai ter para classificação, regressão e assim por diante. Mas quanto mais profunda a rede neural, maior a probabilidade de overfit. E por último, a gente tem a camada de saída, no qual são calculados aqui os valores de saída da rede neural, que podem ser um ou vários, dependendo do nosso problema. No final das contas, uma rede neural pode ser utilizada para diversas finalidades, como para problemas de classificação, regressão, entre outros, né? Então, a rede neural ela é treinada através de um procedimento de otimização. Então, a rede neural, os pesos de cada neurônio, eles são inicializados aleatoriamente, né? E se calcula, né, dados os valores de entrada aqui das nossas variáveis, no nosso conjunto de dados, para os primeiros pesos, quais são os valores de saída. E aí a gente compara o valor de saída calculado pela rede neural com o valor de saída esperado, seja para o nosso programa de classificação, regressão ou de outro tipo. E a partir desse erro obtido, a gente vai fazendo os ajustes nesses pesos através de um procedimento chamado backpropagation. E com isso, né, nesse procedimento de otimização, são feitas várias rodadas e esses pesos vão sendo ajustados de maneira a se ter uma solução ótima para a nossa rede neural aqui. Então, uma vez que a gente fez essa breve recapitulação, né, de uma rede neural clássica, vamos começar falando da nossa rede neural quântica, que vai ter uma estrutura muito parecida, mas aplicando as particularidades da computação quântica. Na aula de hoje, a gente vai
mexer com um notebook, tá? Que a gente vai analisá-lo junto. Para vocês poderem utilizar esse notebook, vocês vão precisar instalar um ambiente virtual de Python, tá? Isso aqui é um notebook em Jupyter Notebook. Eu vou passar para vocês por e-mail quais são os comandos e pacotes que precisam ser instalados aqui. Não é algo tão trivial de se fazer essa instalação, porque a gente tem muita questão de conflito de versões de pacotes. Então, eu vou passar para vocês por e-mail como fazer a configuração do Virtual Environment. E, estando configurado, vocês vão poder rodar este notebook aqui, que tem o procedimento, né, de treinamento e teste de uma rede neural quântica aplicada a um problema de classificação aqui, tá? Então, na aula de hoje a gente vai treinar uma rede neural quântica para um problema de classificação de câncer de mama, que é um conjunto de dados no qual a gente vai ter informações de uma série de pacientes relacionadas a exames, né, da mama e uma variável target dizendo se a pessoa está ou não com câncer de mama. Para esse desenvolvimento, o principal pacote que vai ser utilizado é o Qiskit, né, que é um pacote Python da IBM, né, amplamente utilizado. Né. O Qiskit ele permite a realização de simulações quânticas, né. Então, no caso, obviamente, a gente não tem acesso ao computador quântico, eles ainda não são baratos, né, não são tão acessíveis. Então, a gente vai utilizar o Qiskit para realizar simulações desses circuitos quânticos da nossa rede neural. Obviamente que, sendo uma simulação, a gente vai ter uma série de limitações de escalabilidade. Então, aqui, a gente vai precisar usar um dataset pequeno e vai precisar treinar um modelo com poucas variáveis. Por que é importante que a gente treine um modelo com poucas variáveis e com poucos conjuntos de dados? Tudo que a gente fala de computação quântica, né, aqui mais especificamente uma aplicação de machine learning para computação quântica, o espaço vetorial quântico ele é exponencial com relação à quantidade de variáveis. Então, se eu tenho 10 variáveis, o meu espaço vetorial vai ter 2 elevado a décima, 1024 variáveis. Então, se eu estou utilizando uma quantidade de variáveis muito grande, eu vou ter um espaço vetorial muito grande e, consequentemente, um consumo de memória muito grande. Então, aqui a gente vai trabalhar em pequenas escalas. Além disso, vamos utilizar alguns pacotes bastante conhecidos, né, na área de ciência de dados, usando Python, como Matplotlib para visualizações, NumPy, Pandas e Scikit-learn. Né? Então, vamos começar aqui rodando as importações dos nossos pacotes. Na sequência, a gente vai carregar o nosso conjunto de dados, que é um conjunto de dados que está inserido na biblioteca do Scikit-learn, e na sequência a gente vai transformar, né, esses dados num Pandas Data Frame e deixando a variável target com a coluna target. E depois disso a gente vai criar uma matriz, né, no caso aqui um data frame X, que são as variáveis que vão ser utilizadas para prever, né, o câncer de mama, Y, a nossa variável target, se a pessoa está ou não com câncer de mama. Então, eu vou rodar essa célula, na sequência eu explico sobre o PCA, né? Então, uma vez que a gente roda aqui a nossa célula, a gente consegue olhar o nosso data frame aqui. Então, vejam que tem uma série de variáveis, no total 31 colunas, sendo que uma delas é a nossa variável target, se tem ou não câncer de mama. Então, notem que de variáveis que podem ser utilizadas para previsão de câncer de mama, a gente tem 30 delas. Então, são muitas variáveis. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a área média, o perímetro médio, entre muitas outras. Se a gente for treinar um modelo com 30 variáveis, o nosso espaço vetorial, quando a gente se transcrever, né, para uma simulação quântica, vai ser de 2 elevado a 30 dimensões. Pensando que se a gente for encodar, né, uma variável para cada qubit. O que é impraticável. A gente não vai ter memória num computador de dia a dia para fazer essa execução. Mesmo que eu use algum tipo de encoder quântico, que eu quantifique, né, mais de uma variável em um qubit, ainda não vai ser o suficiente para a gente ter uma simulação de qualidade e que consiga ser execuível dentro do nosso computador. Então, aqui a gente vai precisar de alguma forma reduzir a quantidade de variáveis do nosso modelo. A gente teria duas alternativas, assim, sendo bastante simplista, né? Selecionar quais variáveis
teriam um maior poder preditivo através de análises estatísticas, ou eu poderia utilizar uma técnica chamada Principal Component Analysis. Tá? A Principal Component Analysis é uma técnica, né, que utiliza conceitos de álgebra linear, tais quais projeções ortogonais, para fazer combinações lineares dessas variáveis, reduzindo a quantidade total. Então, no caso aqui, quando eu aplico essa PCA aqui, né, eu estou declarando que eu quero 2 componentes, eu estou transformando essas 30 variáveis em 2 através de combinações lineares. Tá? Obviamente, que quando eu transformo 30 variáveis em 2, eu vou ter perda de poder preditivo. Mas o PCA ele busca preservar o máximo de informação possível, né, o máximo de poder preditivo, apesar de se reduzir a dimensionalidade. Então aqui, eu estou criando esse objeto da PCA aqui e estou em cima do meu conjunto aqui de variáveis que eu quero usar para previsão, aplicando essa redução de dimensionalidade, tendo como resultado aqui esse conjunto aqui de arrays XPCA. Né? Então, como a gente pode ver aqui, é um conjunto de arrays, onde cada array tem 2 dimensões, né? Que são as 2 componentes aqui. Né? Então, a gente vai continuar tendo 569 linhas, né? Mas com apenas 2 variáveis para predição. Notem aqui que o nosso resultado aqui, XPCA, ele vai ter um range de valores bem grande. Então, você vê números aqui como menos 771, 1000 e pouco, e assim por diante. Então, a próxima etapa aqui é a gente fazer uma padronização dessas variáveis, colocá-las num range que seja adequado para uso num circuito quântico. Tá? Então, é a próxima etapa que é feita aqui, que é a criação do objeto do scaler. Né? No caso, a gente está utilizando um min-max scaler com um range de features entre 0 e π. Essa é uma parte bastante importante. Por que eu faço essa padronização entre 0 e π? Né? Vocês devem ter visto nas disciplinas de ciência de dados, machine learning, muito essa padronização sendo feita entre 0 e 1. Por que aqui entre 0 e π? Porque isso vai depender da forma como a gente encodar, né, essas informações, essas variáveis, para dentro do nosso circuito quântico. No nosso caso aqui, já dando um spoiler, a gente vai encodar essas informações em operadores quânticos de superposição. No caso aqui, em operadores quânticos de rotação. Então, essas variáveis vão se traduzir em ângulos de rotação. Tá? Na prática, quando eu falo de rotação, eu estou falando de uma operação que é periódica. Tá? Então, quando a gente falar de ângulos, né, em radianos, né, não em graus, 0 graus vai ser a mesma coisa, 0 radianos, né, vai ser a mesma coisa do que 2π radianos, 4π radianos, e assim por diante. Então, eu ter números que vão além desse range, isso, na prática, eu vou ter perdas de informações, porque eu tenho um número como 0, 2π, 4π, e assim por diante, 6π, na verdade isso vai se traduzir no mesmo ângulo quando eu aplicar uma rotação quântica. Então aqui eu faço meu scaler com esse range de 0 a π para eu, de forma que eu consiga respeitar as características trigonométricas. O que seria isso? Como esses valores viram rotações, eu preciso que o range desses valores esteja dentro de um ciclo. No caso aqui, fica entre 0 e π. E eu faço aqui, né, com isso eu consigo pegar o meu dado que vem da PCA e transformar num dado entre 0 e π. E por último, nessa célula aqui, eu faço o Train Test Split do Scikit-Learn com 80% dos meus dados na amostra de treino. E aqui a gente consegue ver, né, a nossa amostra aqui padronizada entre 0 e π. Então, até aqui, a gente não viu grandes diferenças para a questão de preparação dos dados de uma rede neural quântica para uma rede neural clássica. A partir dessa célula que a gente vai rodar agora, a gente vai começar a ver alguns aspectos mais intrínsecos a uma rede neural quântica, né, que vão começar a diferir um pouco de uma rede neural clássica. Né? Numa rede neural clássica, né, como vocês viram aqui, a informação, né, a variável, cada uma das variáveis, ela é encodada na camada de entrada, né, e entra como um valor diretamente na rede neural.
Quando a gente fala aqui de uma rede neural quântica, eu primeiramente, né, como eu tenho duas variáveis, eu vou, nesse caso, encodar, né, e criar meu circuito quântico com 2 qubits, tá? De forma que, né, cada variável vai estar associada de alguma forma a cada um dos qubits, tá? E aqui eu crio um feature map, tá? Nesse caso aqui, eu vou utilizar o ZZ Feature Map, que é uma maneira de eu encodar, né, esses meus dados que estão aqui no vetor, né, no conjunto de array x-scaled, para dentro de um circuito quântico, tá? E notem aqui que eu coloco aqui a variável feature dimension, né, que é a quantidade de dimensões, igual ao número de qubits, né? E o parâmetro de repetições igual a 2. Tá? Eu vou rodar essa célula. E aqui, utilizando esses comandos, né, decompose do meu feature map e draw do Qiskit, eu consigo visualizar esse meu circuito do ZZ Feature Map. Até para a gente entender como ele funciona. Com o parâmetro MPL aqui, eu consigo deixar o circuito talvez de uma forma um pouco mais tranquila de ver. Fica um pouco mais graficamente agradável. Então, esse é o nosso ZZ Feature Map. Tá? Primeira coisa que eu queria que vocês notassem. Notem que a gente tem, quando a gente fala duas repetições, essas duas repetições elas conseguem ser mostradas aqui. Aqui a gente tem a primeira repetição, composta por esses conjuntos de portas quânticas, e a segunda repetição. Né? Então, quando eu coloco repetições, eu estou aplicando de forma sequencial um conjunto de operações, no caso duas vezes. Eu poderia aqui, por exemplo, fazer apenas com uma repetição, e eu teria o circuito aqui um pouco mais simples. E da mesma forma, eu poderia colocar mais repetições. Tá? E como que funciona esse circuito? O que esse circuito está fazendo na prática? Tá? Como a gente parametrizou, ele vai ter 2 qubits aqui. Tá? Primeiramente, cada um deles, como eles não vão estar em estado de emaranhamento, eles começam independentes. Se aplica uma porta Hadamard em cada um deles. Né? E essa porta Hadamard, né, o que ela faz? Bem, recapitulando aqui, né, a esfera de Bloch, né, que vocês devem ter visto aqui nas aulas anteriores. Na esfera de Bloch, a gente tem no polo norte dela o estado puro, né, quântico zero, e no polo sul, o estado quântico puro 1. Né? Quando eu aplico um operador Hadamard, o que o meu qubit ele começa aqui, ele vai parar num estado de superposição quântica, no qual ele vai ter 50% de probabilidade de ser 0, 1. Né? Ele coloca numa superposição no meio do caminho, né? Por assim dizer. Então, uma vez que eu coloco em superposição, no primeiro qubit, eu vou aplicar aqui uma porta, indicada aqui como P, mas também conhecido como RZ, uma porta de rotação ao redor do eixo Z da esfera de Bloch. Tá? E aqui o ângulo dessa rotação vai se dar por 2 vezes o valor da primeira variável. E para o segundo qubit aqui, vai ser uma rotação ao redor do eixo Z de 2 vezes o valor da segunda variável. O que significa isso na prática? Então, imagine aqui que o meu qubit está aqui nesse estado psi. Eu aplicando uma rotação ao redor do eixo Z, o que eu estou fazendo aqui é rotacionar neste sentido aqui. Imagine aqui, o eixo Z está aqui verticalmente, eu estou rotacionando com relação a esse eixo. Tá? E o ângulo de rotação que eu vou fazer, ele está associado ao valor da variável, né, que a gente gerou. Isso é aplicado a cada uma das variáveis. E, em seguida, aqui, a gente tem aplicado uma porta CNOT, que é a porta básica de emaranhamento quântico, tá? Onde o primeiro qubit é o bit de controle e o segundo qubit é o nosso qubit alvo. Ou seja, é aplicada uma rotação, né, e uma mudança de estado quântico no segundo qubit em função do estado de superposição do primeiro qubit. E com isso, a gente cria um emaranhamento entre esses dois qubits. Ou seja, o estado de um depende do outro. Né? A gente não consegue mais isolar o estado quântico de um ou outro. Né? E, em sequência do CNOT, a gente tem uma rotação ao redor do eixo Z. Né?
Interessante que essa rotação agora é em função tanto da primeira quanto da segunda variável aqui, tá? Então, a gente tem aqui uma série de operações, né? Quando a gente olha cada camada, cada layer, né, do nosso circuito quântico, de operações de superposição e emaranhamento, né? E a primeira camada é fechada com outro operador CNOT aqui, né? Mais uma vez, o primeiro qubit como controle, o segundo qubit como alvo, né? E uma segunda camada do nosso circuito que repete as mesmas operações, né? E por que a gente pode, por que é interessante eu ter uma, duas repetições? O que é interessante eu poder parametrizar isso? Quanto mais repetições eu tenho, mais emaranhamento eu consigo gerar. Isso pode ser interessante porque eu posso trazer mais riqueza na expressividade, mais expressivo se torna o meu circuito quântico. E eu posso ter mais possibilidades nesse sentido. No entanto, né, por mais, aqui é uma simulação ideal. Na prática, se eu crio muitas repetições aqui no meu encoder, eu posso, né, quanto mais portas quânticas eu coloco, eu posso ter maior risco de ruídos, né, e de erros na minha computação. Na prática, né, quando a gente faz a simulação, essa simulação aqui ela não está, a gente não está inserindo ruído. Mas quando a gente fizer em algum momento, se conseguirmos fazer, né, uma execução no computador quântico, se eu coloco um ZZ Feature Map com muitas repetições, eu aumento a probabilidade de erro aqui. E o que seria, no final das contas, né, fazendo o paralelo da rede neural quântica com a rede neural clássica, esse ZZ Feature Map? Na prática, o ZZ Feature Map, ele nada mais é do que a camada de entrada da minha rede neural quântica. Né? Então, fazendo o paralelo aqui, então, o meu ZZ Feature Map nada mais é do que a minha camada de entrada. E é interessante que, como o ZZ Feature Map pode ter mais de uma repetição, é como se minha camada de entrada pudesse ser mais ou menos profunda aqui, de acordo com a quantidade de layers e repetições que eu coloco no meu ZZ Feature Map. Então, essa é a primeira parte aqui do nosso paralelo. Na sequência, a gente tem a parte do circuito quântico, do ansatz. Né? No caso aqui, a gente está utilizando o circuito do tipo Real Amplitude com 2 qubits aqui, que é o que a gente está utilizando para a nossa rede neural, e 3 repetições. Né? Então aqui eu vou gerar o meu circuito e vou desenhá-lo. Então, notem, né, o que é esse circuito Real Amplitude? Né? Ele vai aplicar uma rotação ao redor do eixo Y, na esfera de Bloch, nos 2 qubits. Né? Então, quando a gente volta aqui para a nossa esfera de Bloch, o eixo Y é o eixo que está assim, então eu aplico uma rotação ao redor desse eixo em cada um dos qubits, né? E, na sequência, eu aplico um operador CNOT, onde o bit de controle é o primeiro e o qubit alvo é o segundo, né? E, como eu tenho 3 repetições, eu tenho 3 vezes aqui, né, esse conjunto de operadores, né? Então, dessa forma aqui, eu tenho o meu operador quântico. Eu tenho aqui o meu operador quântico, né? E notem aqui que na saída ele aplica mais um conjunto aqui de rotações ao redor do eixo Y, né? Mas as 3 camadas se dão aqui, aqui e aqui, né? E notem que o parâmetro da rotação é dado aqui pelo nosso vetor θ, né? Θ índice 0 até θ índice 7. O que significa isso? São os parâmetros que serão otimizados na nossa rede neural. Então imagine que são os pesos da nossa rede neural aqui. Né? Então, no caso, quando a gente faz a comparação entre rede neural quântica e clássica, esse circuito Real Amplitudes, ele corresponde... Então, na nossa rede neural quântica, o circuito Real Amplitudes vai corresponder às camadas ocultas da rede neural clássica. Então, aqui... E aqui notem que quando eu coloco 3 repetições é como se eu colocasse 3 camadas ocultas aqui na nossa rede neural quântica. Notem que, né, no nosso exemplo, a gente tem como camada de entrada o circuito de ZZ Feature Map
e nas camadas ocultas o Real Amplitude. Mas aqui a gente pode utilizar qualquer outra forma, tanto na entrada quanto nas camadas ocultas. O importante é que na entrada a gente consiga encodar, né, os nossos dados que são um formato clássico para um formato quântico, e aqui que a gente consiga fazer uma série de operadores. Obviamente, não é qualquer circuito que vai gerar um bom resultado. Um bom projeto, né, de redes neurais quânticas inclui desenvolver circuitos de encoding e circuitos, né, para as camadas ocultas que consigam gerar bastante superposição e emaranhamento, de forma que dê poder computacional, dê capacidade matemática para realizar a tarefa de classificação, mas ao mesmo tempo, na prática, tomando cuidado com algumas questões, que evitar circuitos que sejam profundos demais, que possam vir a causar overfit no modelo. Ao mesmo tempo, esses circuitos que possam ser muito profundos, na prática, né, se for rodado com um computador real, pode causar problemas de ruído, erros na execução da computação quântica e assim por diante. Então, aqui, ZZ Feature Map e Amplitude são exemplos do nosso caso aqui que estamos avaliando. Mas pode ser utilizado e avaliado qualquer outro circuito que se queira projetar. Além disso, né, mesmo no caso aqui do Feature Maps, né, e do Real Amplitudes, também dá para se testar variando, né, a quantidade de camadas em cada aqui, né, região da nossa rede neural. Além disso, a gente tem aqui, né, uma vez que a gente definiu a entrada da nossa rede neural e as camadas ocultas, a gente vai agora criar a forma, né, o procedimento para a gente conseguir treinar e validar a nossa rede neural quântica. Para isso, a gente vai utilizar o otimizador Cobila, né, com um número máximo de 100 interações e um amostrador para conseguir coletar as respostas. E para realizar o treinamento da nossa QNN, a gente vai utilizar um classificador variacional quântico, um VQC. O VQC é um caso particular de um algoritmo variacional quântico, tá? Aplicado para problemas de classificação. E como que funciona, né, um classificador variacional quântico? Ele é um esquema híbrido onde se utiliza ao mesmo tempo o paradigma da computação clássica com o da computação quântica. De que forma? Né? A gente nota aqui que no Real Amplitudes, né, nas nossas camadas ocultas, a gente tem os nossos parâmetros da rede neural. Esses parâmetros são inicializados, né, dentro do computador clássico, tá? E esses parâmetros vão ser inseridos, né, encodados no nosso computador quântico, onde serão executadas as simulações da rede neural. E com os resultados, ou seja, as probabilidades amostradas de cada estado, esses resultados são enviados de volta para o computador clássico, onde é feito o procedimento de otimização através do algoritmo Cobila, onde os parâmetros dessa rede neural que a gente está treinando vão ser atualizados. Então, esse é o esquema de funcionamento do classificador variacional quântico, onde são feitas rodadas que passam do computador clássico ao quântico e esses parâmetros vão sendo refinados, de maneira, né, a minimizar, né, esse erro, essa métrica objetivo que a gente queira. No caso, a gente quer minimizar o erro de classificação. Né? Então, o classificador variacional quântico é o nosso método de treino, né, de utilização na nossa rede neural. No caso aqui, a gente está chamando o nosso classificador variacional quântico com o nosso método de amostragem dos resultados, o Feature Map, que é o ZZ Feature Map que a gente falou, o Ansatz, que é o Real Amplitudes, aqui com 3 camadas, o otimizador Cobila e sem callback. Né? E com isso, a gente fica apto para poder treinar a nossa rede neural. Tá? Notem que, como os nossos labels estavam como Panda Series, a gente teve que converter para NumPy, para poder chamar o método fit do VQC. Eu não vou realizar o treinamento agora, por quê? Essas simulações quânticas, elas demoram um pouco. Então, se eu começar a rodar aqui, a gente não vai ter resultados até o final da aula. Né? Mas antes de mostrar aqui os resultados da nossa rede neural, eu queria falar um pouco sobre como funciona o método de saída na nossa rede neural quântica. Né? A gente já falou de entrada, camadas ocultas
Vamos falar agora da saída, né? No nosso exemplo, os nossos circuitos quânticos eles têm 2 qubits, tanto de entrada quanto das camadas ocultas. No nosso caso aqui, a nossa saída também terá 2 qubits. Então vamos deixar de lado aqui a terceira variável aqui, tá? Por ser um circuito de 2 qubits, a gente tem 4 estados bases, né? 4 estados quânticos base, que é o 00, né? O 01, o 10 e o estado quântico 1, né? No final das contas, o que a nossa rede neural quântica vai trazer como resultado é a probabilidade, né, do nosso estado quântico ser um desses 4. Né? Vai ser uma combinação dessas 4 probabilidades. Então, na prática, se a gente somar a probabilidade do nosso circuito estar em 00, em 01, em 10 e 1, a soma dessas 4 probabilidades ela tem que dar 1. O que a nossa rede neural quântica está fazendo? Nota aqui, o estado 00, se eu somar 0 com 0, essa soma dá 0, que é o número par. Se eu somar 1 e 1, essa soma vai dar 2, que é um número par também. Analogamente, se eu somar 0 e 1, né, 1 e 0, vai dar um número ímpar. Então, a nossa rede neural vai calcular a probabilidade da pessoa não ter câncer de mama pela soma da probabilidade dos estados 00 e 1, que são os estados de somas pares. Por outro lado, a probabilidade da pessoa ter câncer de mama é dado pela soma das probabilidades dos estados 01 e 10. Então, a camada de saída ela vai dar esses resultados e a partir desses resultados e as probabilidades de cada estado, a rede neural vai dar um resultado de probabilidade da pessoa ter ou não câncer de mama. Né? Então, para a gente fechar aqui, né, é feito. Aqui nós temos as conversões dos labels de treino e teste para array do NumPy. Isso é importante, sobretudo para os labels de treino, porque o objeto do VQC ele precisa que esses labels de treino estejam como array do NumPy e não como séries do Pandas. Então, por isso é importante essa conversão. Aqui, nós realizamos o treino, né, da nossa rede neural quântica. Tá? Eu não vou realizar na aula por falta de tempo hábil, por ser uma simulação quântica, mesmo num conjunto de dados pequeno, demora um pouco mais de minutos. Tá? E, para finalizarmos aqui, a gente tem a avaliação dos resultados. Com a acurácia de treino e teste, a gente nota aqui 85% no treino, 87% no teste, e a predição dos 5 primeiros resultados, né, que a gente pode notar aqui. 5 primeiras predições versus os 5 primeiros labels reais. E a gente nota que o modelo acertou esses 5 primeiros resultados. Tá? Como lição de casa, eu encorajo vocês a baixarem o código de criação do Virtual Environment e este notebook que eu vou enviar para vocês e que vocês realizem a execução desse notebook com treino e avaliação da rede neural. Acho bastante interessante que vocês possam, né, e testem diferentes quantidades de repetições, layers, tanto de entrada quanto de layer oculto, né, da nossa rede neural. Por quê? Será que se eu aumentar a quantidade de layers no meu Real Amplitudes, será que meu resultado melhora ou será que eu vou ter overfit? Se eu reduzir a quantidade de repetições, será que eu tenho uma degradação dos resultados? Então, é interessante vocês fazerem esses testes e ir entendendo o efeito, né, desses parâmetros, desses layers sobre o resultado final. Além disso, seria bastante interessante se vocês, além da acurácia, testassem outras métricas, como a precisão, recall, F1 e outras. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação que vocês queiram trazer, a gente pode pegar os primeiros 5 minutos da próxima aula para falarmos a respeito do que vocês testaram aqui. Eu agradeço pela atenção de todos e bons estudos!